Rapaziada, Virgão de novo aqui. E hoje eu lhes trago mais uma obra de respeito. E bota respeito isso aí, hein? De início, nosso protagonista recebe mensagem do seu celofone dizendo ali que é muito obrigado por ter lido com carinho até agora. Entretanto, nosso protagonista estava com tanta raiva ao ponto de quase tacar o celofone dele na parede, rapaziada. Isso porque ele tava xingando ali depois de tacar o telefone dele logo em cima da mesa. O bagulho saiu batendo na mesa, no canto, caindo no sofá do lado do outro no chão ali. Que o maluco tinha gritado a um ponto que ele tava no seu próprio apartamento, que todo mundo que tava do lado escutou o protagonista gritar, tá ligado? Ele falando que o romance de merda que ele tava lendo e que tava caro, ele pagou do mesmo jeito, tava ruim. Sem conta também que, na opinião dele, um roteiro de artes marciais que você deveria seguir o roteiro, né? Mas eu não entendi muito bem o sentido disso aí, não. Continuando, ele ficava puto ali, enquanto olhava pra tela do computador dele, que o senhor dedo desgramado podre acabou acionando a compra de todos os volumes e é uma burrice ele ter feito isso, porque ele comprou um Monra pra ler, ao ponto de ser ruim dele nem conseguir ler o resto, né? Entretanto, como ele já pagou, né, não teve jeito, ele teve que ler o resto. E dito aquilo, ele foi diretamente pros comentários pra ver se tinha um comentário de alguma pessoa lá, e quando ele chegou pra ver, não tinha nenhum comentário. E não, ele não acredita, ele não pode ser a única pessoa que não comentou lá. E dito aquilo, logo ele foi fazer o primeiro comentário, né, até porque ele tem que pagar alguma coisa ali e falar que a obra tá ruim, não sei o que. Aí ele fez um texto enorme e colocou como comentário, que eu obviamente não vou ler o que tá escrito, mas ele tava reclamando, obviamente. E dito aquilo, o nosso protagonista teve o azar, ou a sorte, não sei bem, de literalmente o dono da obra, escritor da obra que ele tava lendo e falou que era uma merda, respondeu seu comentário. E meu amigo, né, nem ele acreditou que realmente o próprio escritor da obra tinha respondido seu comentário. Mas aí, enquanto o escritor da obra ficava dizendo que olá, meu caro leitor, agradeço por entender o meu mundo literário, achando que realmente o protagonista tinha gostado dessa porcaria, ele ficava com a mão na cara lá só pensando que, cara, essa obra é um lixo, ele entendeu tudo errado sobre o comentário que ele escreveu. Entretanto, logo o leitor da obra ia dizendo ali que ele vai realizar o seu desejo, então por favor aproveite a vida no mundo que ele criou. E mano, do nada lançou essa no protagonista, que ele entrou em choque, tipo assim, que? Como assim entrar no mundo que tu criou? E dizendo ainda por cima que o próprio escritor ali, enquanto o prota vai ficando encabulado com a situação, sendo teletransportado pra outro lugar que nem mesmo ele sabe pra onde tá indo, o que tá acontecendo, diz o escritor da obra que na verdade o teu romance estava dando errado em algum ponto, ao contrário da intenção dele, que ele queria fazer o seu romance ficar bom, né? E dito aquilo, o protagonista já tava entrando em transe, não entendendo nada do que tava acontecendo, e o próprio escritor continuava dizendo ali que ele recompensará o nosso prota generosamente se ele continuar a obra até o final e esclarecer a história. Não entendi a partir daqui, mas o que importa é somente o que é importante, porque a partir daqui o protagonista foi teletransportado pro mundo Mourinho. E ele que já tava abrindo o olho, velho, e adivinha só, da forma que ele tava abrindo o olho não foi normal, porque tinha um maluco de cabelo vermelho metendo um tapa na cara do protagonista, xingando ele de merdinho que deveria acordar agora, tá ligado? Nosso protagonista não tava entendendo nada, isso porque ele se perguntava do porquê desse monte de gente com roupa estranha do seu lado, velho. Todo mundo ali enfaixado com roupa branca. Ele rapidamente colocava a mão na cara perguntando onde é que ele tá. O que tá acontecendo com ele? Eu tô perdido aqui também. Mas tome na boca ali, cala a boca, desgraçado. Vocês esqueceram que tinha um maluco batendo na cara dele, né? E pois é, o maluco meteu o tapa na cara dele que ele nem entendeu do porquê que o maluco meteu mais um. E velho, o cara falava pro nosso protagonista acordar do nada e o nosso prota gritava com ele com a mão na cara e por levar um tapa. Ô, desgraçado, isso aqui doeu. Eu tô acordado, miserável. Para de bater na minha cara. Mas o maluquinho do cabelo vermelho vinha com outro tapa de lá pra cá pra acertar na cara dele de novo, velho. E após o maluco, depois dessa, não me começou a chorar de felicidade ou de sei lá do que, né? E o prota perguntava do porquê ele tava chorando e onde é que ele tava. E mano, após a miséria do maluco não meteu mais um tapa na cara do protagonista depois de saber que ele tava acordado, velho, o prota simplesmente começou a cuspir ali de dor, enquanto o maluco ficava chamando o protagonista desgraçado e pergunta como que ele pode não se lembrar do seu chefe ali. E pelo amor, né? Depois dessa lapada de tapa que ele tomou na cara, tomou mais outro, todo mundo ficou gritando ele por cima, xingando o protagonista e não sei o que, esqueceu do cabelo vermelhinho. Ele, sei lá, sabe onde é que ele tá, rapaz? Eu só sei que depois dessa o protagonista tomou mais 1, 2, 3, 4 tapas sem sentido, só porque ele esqueceu o nome do cara do cabelo vermelho, que ele nem sabe quem que é de verdade. Mas aí ele continuava dizendo do cabelo vermelho que ele não é o tal de Jang San que ele tá dizendo ali, que ele nem conhece. Mas aí que piorou mais ainda a situação, que após a peste do maluco, o nome meteu outro taba da direita pra esquerda na cara do protagonista e ficava se perguntando quem que era Jang
Jang-san. E ele se lembra também que esse tal Jang-san aí é aquele cara que apareceu naquele romance estúpido que ele comprou todos os capítulos e odiou a obra, tá ligado? Sem contar também que ele chega a se lembrar que o protegido invencível artista marcial Lee Jae-won, que deve ser daquela obra também, ele começa a regalar os olhos com o rosto todo vermelho e tanto levar tapa de um lado pro outro na cara ali aleatório, se perguntando como diabos ele está realmente em um romance. A partir daí já deu pra entender, né? Mas aqui já veio uma explicação dizendo que a espada celestial Jang-san, que é o nosso protagonista atual de agora, é o discípulo do mestre marcial celestial de Lee Jae-won, que provavelmente deve ser esse maluco aqui, né? Que tá por sua vez falando com o protagonista, dizendo pro Jang-san, que é o nosso prota, pra ele acordar, com a mão aberta ao lado. E ele ficava se perguntando quais memórias ele tinha agora, né? E dito aquilo, logo ele começa a lembrar quais seriam as memórias que ele tinha. Foi tudo sincronizado numa fração de segundo. De segundo também nem pra tanto, porque ele apanhou muito depois disso. E depois de levado só uns tapinha na cara, só alguns tapas, não foram nem 5, esse maluco aqui aparentemente é o mestre da espadachim da grande maestria Zung Kang, o que é o cabelo vermelho, né? Sem contar também que ele mesmo, que por sua vez, graças a Deus, parou de dar tapa na cara do protagonista, perguntava se por acaso ele realmente tinha acordado agora. Nosso prota continuava perguntando onde é que ele tava, né? E dito aquilo, logo veio uma outra apresentação pra ele na sua cabeça de memória, que esse lugar é Shinmu Mang, que é um nome difícil aí, mas é um castelo. O pior é que a partir daqui, ele nem consegue acreditar que ele consegue ser tão bom em ler caracteres japoneses. Mas enfim, esquece isso aí, simplesmente é uma memória dele vinda do livro que ele entrou no manhwa que ele tava lendo. Mas esse realmente seria o poder que ele conseguiu do protagonista após encarnar lá? Mas ainda assim, enquanto ele observava o local e olhava em volta, ele se perguntava do porquê que ele tava ali. Não tinha muito sentido, ele tava apenas lendo o livro que ele tava lendo. Dito aquilo, uma mulher aleatória muito bonita por sinal acabou chegando perto dele e chamando sua atenção. Ele ficou todo encucado assim e perguntando quem é isso aí que tá falando comigo. Ela toda estilosa ali, enquanto observava o nosso protagonista chamando a sua atenção com um pedaço de pau na sua mão ali. Observava enquanto dizia ele, mesmo quando ele pensa, simplesmente ele fica parado. Tipo, what? Do nada ela lançou essa ao vento dizendo que ele fica pensando parado pensando. Mas não é assim que faz? Nosso protagonista começava a observar ela de cima e embaixo, assim, com a mão no queijo, olhando pro lado e pro outro, pras pernas e pras coxas. Sei não essa mulher, hein? Isso porque todo mundo do nada começou a bater palma também ali, dizendo que aquela mulher tinha derrotado o nosso protagonista. Ele não entendeu do porquê e como que ele foi derrotado, mas foi derrotado. Essa aqui, aparentemente, é a tal da Yesio, essa bonitona aqui. Sem contar também que veio uma explicação breve dela, diz que essa personagem feminina e muito bonita, por sinal também, é a principal desse romance ultrajante mestre das artes marciais. Ou seja, ela não é pouca bosta, tem muita força. Sem contar que ela é a filha mais velha do rei e o principal discípulo Xiumang. Só que ainda assim ele não entende por que tá lá, né? Enquanto ela ficava dizendo ao nosso protagonista que ele realmente ser considerado um discípulo digno de habilidades tão patéticas porque ele perdeu pra ela, aí é meio vergonhoso, né? Porque ele perdeu pra ela na porradaria. Aí não dá não. Enquanto ele iria dizendo que ela não sei o que e não é, ela começou a gritar com ele contra a resposta, dizendo que não se atreva a me responder, a menos que você depois de perder pra mim daquele jeito tenha treinado mais do que sei lá o que. A mulher tem dignidade até o talo, né? Dizendo que o protagonista pode nem falar com ela porque ele perdeu pra ela na porrada. Então, tipo, não fala um A se você não aguenta bater. E dito aquilo, ainda por cima ela começa a ficar um pouco mais calma, ainda bem, dizendo que ela não deveria manchar ainda mais o nome prestigioso de Xiumang, pois ele acabou perdendo pra ela, né? Ele não tava entendendo nada, depois de tanto levar tapa na cara, tava perdido, todo sequelado da viagem que ele teve lá pra cá, dizendo que escuta por um pouquinho, pô, só quero falar alguma coisa aqui. E quando ele iria dizer, velho, que literalmente ela deveria escutar ele, após a guria não me meteu uma bicuda bem na parte baixa dele, mano, o bagulho deve ter quebrado até os ovos ali. Ui, meu saco. O nível foi tão além que o trem do menino chegou até a inchar, pelo amor de Deus, ela meteu uma bica bem dada mesmo, né? E eu não preciso nem dizer que depois de tu levar esse golpe lá embaixo, o prota teria caído de dor, caiu que nem uma vara seca no chão, sentindo dor que nem os trem. O maluco ficou gritando de dor ali, agonizando, pensando que esse foi um chute forte a um ponto de estourar os ovos. É pra pouco? Com certeza não, né? Isso porque depois dessa o protagonista foi diretamente pra outro lugar, depois de ter acordado e apagado o chute dos ovos que ele tinha tomado. Ele acordou imediatamente assustado ali, levantando a mão, perguntando o que havia acontecido, onde é que ele tava de novo, totalmente perdido. Assustado depois do chute que ele tinha tomado bem nos ovos certinho, ele puxava a coberta ali e perguntava onde é que ele tava. Sem contar que enquanto observava fora, ele se perguntava se realmente ele havia desmaiado depois daquele chute que ele tomou bem certinho nos ovos. E ainda por cima, como na sua cara, tentando pensar o que havia acontecido, ele começa a pensar que não esperava nada menos desse romance de merda que ele não gostava. E ainda por cima, ele começa a pensar também que esse romance de merda não para de atormentar ele, né? Até porque gastou um dinheiro imenso com aquela miséria, mas é ruim pra
carai. Mas ainda assim, o que ele não entendeu é como ele foi parar lá dentro. Depois do escritor começar a dizer um monte de coisa, ele não entendeu foi nada. Como ele foi parar no corpo do protagonista principal, discípulo mestre de Shumung. Não tem como ele ter parado lá. E dito aquilo, é uma apresentaçãozinha básica pra entendermos a situação dele atual. O corpo de Jang-san, que é o corpo que o protagonista tá agora, principal discípulo do mestre Shumang. Mais ou menos assim, ó. Parte 1, o Senado prévia. Parte 2, Universidade Peikoku. Parte 3, Universidade Wang, sei lá o que. Parte 4, o Sumo Sacerdote. Parte 5, Yeijisai, sei lá do que. Mas ainda assim, o prota não entende o que isso significa, porque isso não significa nada. Até porque ainda assim, até onde ele se lembra, o protagonista dessa obra é o protagonista da obra, é o personagem principal. Sem contar também que ele chega a se lembrar que tem muito caminho a percorrer no romance, e pelo que ele sabe, eles não detalham muito essa parte do romance aí, quem seria o principal de fato. E que não houve cenas em que ensinaram o nosso protagonista artes marciais, o que faz até um pouco de sentido por ele ter perdido pra aquela mulher, né? Ah, o chute no saco. E a explicação mais óbvia pelo fato dele ter perdido pra aquela garota na porradaria é que o protagonista ele não era muito talentoso, Jang-san. Ele não tinha nenhuma habilidade especial, por esse motivo ele acabou apanhando feio pra ela também, né? Pode aparecer que em Fusca ia tomar um soco na cara e já era. Enquanto pensava com a mão na sua cara pensativamente ali, ele pensava que merda tá acontecendo. Isso porque ele tem que organizar seus pensamentos e ver o que de fato ele deveria fazer a partir de agora, né? O básico quando você vai pra outro mundo. Sem contar que ele começa a pensar ainda mais que por mais que ele saiba tudo sobre o romance, isso não faz dele um bom artista marcial. Isso porque não adianta você saber que existe corrupção e querer resolver ela na base do não sei fazer nada. Só saber não resolve o problema, meu colega. E decidido a partir de agora com a mão fechada e pensando no que havia acontecido, ele vai ter que botar marra. E brabo também, né? Porque o maldito autor perguntava ele do porquê que teve que colocar ele naquele personagem extra porcaria. Até porque ele não é o protagonista, ele é o extra dos extras dos extras. Ou seja, figurante inútil. Apesar que ele continua sendo o protagonista, né? Mas ainda assim ele continuava gritando ali, dando pra escutar até pelo lado de fora, perguntando do porquê que ele resolveu lhe dar aquele destaque de figurante. Parabéns. Dito aquilo, ele começou a sentar com as pernas cruzadas, pensando ali, enquanto outra pessoa entrava na sua porta, chamando a atenção do nosso protagonista, do nada assim. Só que na realidade, ele tava bastante pensativo. Fang Ji-yeon. Como assim? Quem que é esse? Quem que ele não tá sabendo quem é também, né? Chamou por esse nome aí que ele não sabe quem é. E dito aquilo, ele começava a ficar cada vez mais atento, pensando no que havia acontecido. E ele se lembra dessa personagem também, né? Que Fang Ji-yeon, se ele não se engana, ela era uma personagem secundária no volume 2. Sim, ela apareceu apenas no volume 2. Ele conseguiu ler até lá a mesma obra, não sendo tão boa assim. Mas ele se perguntava do porquê que ela tava ali se ela só aparecia no volume 2 da obra. Mas dito aquilo, ela que tava por outro lado da porta, abria a porta perguntando se por acaso nosso protagonista estava se sentindo bem, se por acaso também podia entrar com o olhar dela bonitinho. Ela já iria entrando lá dentro, colocando sua primeira perna pra dentro ali, enquanto observava com a mão no cabelo, perguntando, olhando pra sua cara se sentia melhor. E rapaziada, ô mulher de respeito, hein, meu amigo. Só que dito aquilo, ele não conseguiu nem mesmo olhar pra cara dela, porque ela era tão atraente ao ponto dele não conseguir olhar ela, né? Sem contar que ele tava todo surrado na porra também. E que ele não fazia ideia que ela era tão bonita assim. Ah, e ainda por cima, sem contar também que ele se lembra que o personagem que o nosso protagonista tá agora, ele tava ficando com essa garota. Ele não sabe mesmo do porquê que ela tava ficando com ele, mas eles estavam ficando. Mas enfim, ela logo foi pra cima dele ali, colocando a mão no seu ombro, dizendo que ele não deveria se preocupar tanto com o dia de hoje. Até porque ele perdeu pra uma garota, mas pensa assim, amanhã pode ser diferente, vai que você perde pra duas. Sem contar também que a Yuseo, que derrotou o nosso protagonista da porrada, ela foi orientada por sua mãe, que era muito boa na porrada também, então não tem por que se martirizar por coisa que você nem mesmo iria conseguir fazer. E dito aquilo, ela começou a agarrar ele ainda mais, o abraçando ali, dizendo que ele tomou vários elixires, além de ter uma educação privilegiada e não sei o que, e que ele não deveria se comparar com ela, independente da sua força. E ela ficava cada vez preocupada, né, perguntando qual é o problema dele, até porque ele não sentiu a falta dela, pois o jeito que ele tá fazendo com ela é como se ele nem quisesse saber mais dela, né. E ainda por cima colocou a mão na sua cara de novo, jogando seu rosto pro lado, dizendo ali que as suas bochechas estão tão vermelhas e inchadas. Quem que fez isso com ele, hein? Não foi o tapa que ele tomou na cara, não. E meu amigo, né, ela literalmente dizia, eu vou dar um beijinho aqui pra sarar, beijinho da cura. E assim ela foi além. Enquanto ele não entendia nada do porquê que ela tava fazendo aquilo, ele se perguntava se de fato essa era a mesma obra que ele tava lendo de artes marciais, até porque o nível daqui foi de 0 a 100 numa velocidade. E também enquanto observava, ele se perguntava se será que esse era o ajuste novo da novel que ele tava lendo, que o tal escritor tinha dito que teria na obra. Mas aqui é sem papo e mais porradaria, ou pelo menos um beijo, né? Ela já vai lascando logo na boca dele ali, dizendo nada e fica quieto. Mas chega disso aí. Dia seguinte, depois de ela ter tratado o nosso protagonista do
dos seus ferimentos, que tava todo machucado ali, precisava de um beijinho de cura, se é que vocês me entendem. Ele tava dormindo bem de boa ali, deitado, tava até roncando ao nível que dava pra escutar até fora da casa ali que ele tava. Mas, meu amigo, na mesma hora, aquela mesma guria que meteu literalmente um chute nos seus ovos, meteu uma bicuda na porta do protagonista, abrindo na porta dele do nada ali, fazendo um barulho doido. O Prota na mesma hora acordou assustado, perguntando por que encarar invadiram a casa dele assim, do nada. E ela já foi metendo louco, dizendo que ele tá preso. Tipo, do nada meteu o louco falando que ele tava preso, apontando já arma pra cara dele, né? Mas aí ele levantou a mão perguntando por que eu fui preso, miserável, não tem nem sentido eu ser preso. Mas ela apontava a arma pra sua cara, dizendo que eles adquiriram informações de que ele sequestrou e fez tais coisas erradas com outras mulheres. Meu amigo, né? Ela apontava a arma pra cara dele, ainda por cima, o ameaçando, dizendo que a dama Peng de ontem acabou dizendo isso aí pra ela, sabe? E, mano, o Prota perguntava ali com a mão na faquinha que ela tava apontando pra cara dele do que caramba que ela tava falando, né? Porque isso não tinha nada a ver com a situação de agora. Ele nunca nem viu falar nessa guria que ela falou. Mas aí vocês já viram o resumo da ópera, né? Até porque, vocês estão ligados, literalmente se alguém foi acusado por uma mulher, não tem como você falar que você não fez, até porque a mulher tem mais vantagem no que fala. Mas dito aquilo, ele dá uma observada pro lado e cadê a garota que tava dormindo com ele ontem e era a garota que queria namorar com o nosso protagonista? Simplesmente sumiu. Ela meteu o louco e deu um sumidão, né? E ainda por cima, a mesma Yu ali que tava olhando pra cara do protagonista dizia que ele é um idiota insolente, sabe? Enquanto apontava pra tua cara a arma novamente ali, dizendo que ele deve ter sumido com ela depois de fazer o que ele tinha feito com ela, ao nível da situação, e que a partir de agora ele tava preso. Mas enquanto ele observava com a arma na tua cara, dizia que não fiz isso aí não, pô, eu não fiz nada não. Sem contar que ele tava namorando com a tal de sei lá do que. Mas aqui já não deu papo, né? Ela logo mandou ele calar a boca, perguntando o que as outras pessoas que estavam lá paralisadas, que foi com ela pra prender o protagonista, que eles estavam fazendo, mandando prender o Prota agora, até porque ele é um sem vergonha que tem que ficar na cadeia. Os caras já foram dizendo sim senhora, indo pra cima do Prota, enquanto o Prota ficava abismado. Acabei de chegar nesse mundo e já vou ser preso? Que miséria tá acontecendo aqui? E foi dito e feito. Agarraram o protagonista, levaram embora e agora ele já tava no tribunal, com uma maluquinha ali dizendo que já faz um bom tempo, desde que ela viu ele. E ele perguntava como é que ela tava, sabe? Mas ainda assim por cima, ela enquanto observava e dizia que nunca pensou que eles se encontrariam de novo dessa maneira. E que dizia que ainda por cima era uma surpresa, né? Apesar que eu duvido muito que ele sabe quem que é essa mulher aqui. Só que aí, ele começava a dizer pra ela que teve um mal entendido, até porque não teve sentido nada o que aconteceu lá. Ele nem sabe quem que é essa mulher, que falaram pra ele que ele fez tal coisa com ela. Ele jura que é inocente. Sem contar também que ele já ia abaixar na cabeça na direção dela, dizendo que essa é uma falsa acusação contra ele, que ele é inocente de qualquer forma. Mas, mano, vocês acham que ela vai acreditar nele, né? Ela já vai dizendo, olhando sorridente pra cara dele, que mesmo que ela acredite que ele cometeu tal tipo de coisa hediondo do nível desse patamar, no entanto, ela vai dizendo que a responsabilidade do tribunal determinar a sua culpa e não deveria fazer nada e cooperar pela investigação. Ou seja, cala a boca e senta o butico aí que dói menos. E meu amigo, né? Ela continuava dizendo que ela é a mestra do tribunal. Ou seja, meu amigo, só fica quieto e obedeça o que ela vai falar, senão você vai levar. Sem contar também que aqui vem a explicação dessa mulher aqui, ó. Ela é a segunda esposa de Lee Jae-won, mestra do tribunal, chamada de Peng Guard-yuan, que nem eu sei como é que fala isso aqui. Eu só sei que a partir daqui o protagonista tava cabisbaixo, pensando que tem razão. Parando pra pensar um pouco sobre essa situação aqui, o nosso protagonista, o corpo que ele tá agora, é o discípulo do mestre Cheon desde o começo. O que significa que ele tem certeza de que o mal entendido vai ser esclarecido logo logo, né? Até porque não tem sentido isso aqui. E dito aquilo, aquele mesmo maluquinho lá do cabelo vermelho que aparentemente lá era o pai dele, que ele disse na história, o maluco já vai bater na mão na mesa e mandando todo mundo ficar sentado, do nada assim. Ele que já tava perguntando o nome pro nosso protagonista e o Prota perguntava, perdão, como assim tu tá pedindo meu nome? Você sabe o meu nome, moleque? E o Prota ainda por cima dizia que, mestre, sou eu? E ele perguntava gritando de novo, nome desgramado, fala o seu nome miserável, não quero saber, só diga seu nome. E mano, e como ele não disse o nome dele, exatamente naquele exato momento do cabelo vermelho foi gritando mais ainda, dizendo que é pra dizer o nome dele de uma vez por todas, tá ligado? E do Neida mandou essa louca pra ele, sendo que ele já sabe o nome do protagonista perguntando o nome dele. E como não teve o que fazer, ele quietou o butico, sentou na carteira dizendo que o seu nome é Jang-san. Simplesmente sentou e ficou quieto e obedeceu, né? E perguntava onde é que ele tava na noite passada. Ou seja, a investigação a partir daqui já tava acontecendo, apesar de não parecer. Aí ele começa a contar o que tava acontecendo na noite passada, que aquela guria doida, psicopata lá, meteu um chutão nos ovos dele que quase quebrou o bagulho no meio. E sem contar que depois daquilo ele foi parar no quarto
quarto. E a guria chegou no quarto dele e daí o maluco do cabelo vermelho já disse que eles têm essa parte aí do quarto. E bom, ele diz também que o nosso protagonista tem um assunto particular pra conversar sobre o que aconteceu lá dentro. Mas em resumo é isso aí que aconteceu, né? O maluco da barbicha vermelha já vai suspirando ali pelo nariz meio que nervoso. E meu amigo, naquele mesmo exato momento de tanta raiva que ele tava, não precisava nem mais disso aqui, né? Porque após os tapas que o prota tomou dele quando chegou lá, deu mais um tapa bem na cara do protagonista. E o bagulho pegou com tanta força que após o protagonista que tava sentado na carteira, não voou da carteira, caiu pro outro lado, metendo a cabeça bem no chão. Ai, minha cabeça. Na mesma hora, filho, ele não parou, porque ele já foi esticando a sua mão, apontando pra cabeça do prota enquanto iria puxar, dizendo ali que ele não é mais o instrutor que costumava ensinar o nosso protagonista. Nananina não. E nem mesmo seu próprio guarda-costas. Então, escuta bem o que ele vai dizer, meu compadre. Puxando o prota pela camiseta, dizendo ali enquanto ele observava que atualmente ele é responsável pela investigação das alegações das garotas que falaram que ele fizeram tal coisa. O que significa que trabalho é trabalho e amizade é amizade, né? Aí, por falar nisso, ele tinha agarrado o protagonista do chão porque ele colocou ele de volta na cadeira, tá ligado? Depois de dar o tapa na cara dele. E ainda por cima ele iria dizendo ao protagonista também que ele tá investigando a situação porque ele literalmente acabou matando aquela garota de ontem à noite que tava no seu quarto. E que provavelmente, diz o do cabelo vermelho, que ele não conseguiu se controlar e meteu o louco naquela guria que foi no teu quarto. Rapaziada, em resumo, o cara do cabelo vermelho tá dizendo pro prota, enquanto ele ficava bastante assustado, que ele escolheu alvo aquela garota de Won pra poder matar, porque ele queria descontar a raiva dele em alguém, tá ligado? O que não faz nenhum sentido. O prota já ia gritando em contra-resposta da barbicha vermelha ali, até porque, meu Deus do céu, né? Tudo isso é uma besteira, né, rapaziada? Porque não tem sentido nenhum. O cabelo vermelho iria dizendo que até tinha uma alegação ali de uma carta que ele pediu pra guria ir no quarto dele, mas não tem sentido. E meu amigo, ele literalmente disse e tava feito, porque ele mandou o prota calar a boca, pegou a carta que ele tinha escrito da guria e literalmente já tava na sua mão, dizendo que aqui tá a evidência claramente na tua mão. Você vai dizer o que pra nós? Meu nobre, na mesma hora o prota já vai pulando pra trás com a cadeira, pensando que ele já tava ferrado, dizendo que sem chance. Isso aqui é mentira, pô. Isso aqui não é verdade, não. Mas o maluco do cabelo vermelho perguntava se por acaso isso não era sua letra, né? O prota já tava todo suado, dizendo que isso aí é calúnia. Ele é inocente, isso aí é calúnia. Com certeza é calúnia. E pergunta, quem enviaria uma carta pro quarto de uma pessoa sem sentido em uma hora daquela? Não tem sentido. Mas aí o do cabelo vermelho começava a rir. Enquanto o prota ficava dizendo ali que ele não acha que ele literalmente foi culpado por aquilo e que ele é inocente, não sei o que. E daí o maluco do cabelo vermelho começava a contar um negócio mais interessante, né? Que a mestra Peng Gai-won, aquela tia lá da Peng Ji-won, que é natural para ela que se preocupe com a sua sobrinha que não voltou pra casa. Então ela conseguiu pegar aquela carta do jeito mais convincente possível que você possa imaginar. Com certeza não foi fraudado. O que significa que ela foi pro quarto da sua filha, irmã, sei lá o que ela seja da guria, e encontrou aquela carta lá. O prota já botando a mão na cabeça e se perguntando se realmente isso é verdade, porque não tem sentido isso aí não, cara. Ele não escreveu nada não. Até onde nós lembramos, não escreveu não. Mas o cabelo vermelho dizia que é correto. Ele escreveu sim. E ainda por cima, vai dizendo o barbichinha ali que quem denunciou ele, adivinha quem foi a pessoa que denunciou o nosso protagonista pra ser preso? Sim, rapaziada. Aquela mesma mulher lá que tava condenando o prota, já querendo colocar ele na prisão sem nem mais nem menos, sem evidência de nada. E ela é a mesma que, por sua vez, que se chama de Mestra Peng, que foi que achou a carta do prota no quarto da irmã ou da filha. E meu amigo, na hora o protagonista já entendeu a situação, né? Dá pra ver claramente que isso aqui foi completamente armado. Não tem sentido isso ter acontecido. Mas vocês acham que ele estava alegando? Com certeza não, né? É meio que caguei. Sem contar que ainda por cima, depois dessa aí, foi totalmente esclarecida a situação. O do cabelo vermelho foi lá pra tenda daquela tal Peng lá que armou tudo pro protagonista, batendo na porta dela. Ela dizia pra ele entrar. E quando ele entrou lá dentro, ele dizia licença sua mestra com toda a educação possível ali. E meu amigo, quando ele foi dar uma olhada pra ela e viu o que ela tava fazendo, meu compadre, né? O maluco literalmente viu ela ali numa posição que, meu amigo, ele achou ela bastante atraente, mas ainda assim ela é a sua mestra. Então ele tenta ficar sério ali e simplesmente comentar sobre o que havia acontecido. E dito aquilo, ela ia direto ao ponto, né? Ignorando completamente a situação que tava acontecendo. Dizendo ela que como foi a situação lá, fala pra nós. E ele respondia dizendo que o nosso protagonista é teimoso e que eles ainda não conseguiram a resposta que queriam tirar dele, tá ligado? Mas ainda assim, se forçar ele só mais um pouquinho, ele vai falar.
Sem contar também que quando ela observava a cara dele, ele perguntava se realmente eles precisavam matar o protagonista. Tipo, do nada lançou essa no vento, mano. E daí, ela sai dizendo ali, simplesmente do nada, que um homem aleijado ainda pode falar, tá ligado? Não entendi muito bem a frase dela, mas o que ela quer dizer é que pra que a sua filha Yeon seja sucessora da aliança Xion-Mu, sei lá do que, ele precisa literalmente ir pro saco. Isso é que deu pra entender, né, rapaziada? Sem contar que ainda por cima, ela dizia a ele que ele não acha que o nosso protagonista ficaria no seu caminho mesmo ele estando aleijado, então eles têm que silenciar o prota até o talo ao ponto dele que não possa falar nenhum ai e desobedecer ninguém. Ficando observando essa situação, tô de bastante pensativo com a situação, dizia o cabelo vermelho ali que sim, minha lorde, eu vou obedecer às suas escolhas porque eu sou um carrapato que obedece todo mundo. Pronto, tá feita a situação. Dito isso, por outro lado, lá na sala de interrogatório, onde tava o nosso protagonista bastante pensativo, ele que por sua vez ficava pensando ali com os punhos fechados que tudo isso foi armadilha, né? Obviamente foi uma armadilha. Isso porque ele começou a chegar na conclusão enquanto ficava bastante pensativo que a punição para isso tudo seria basicamente não matar uma pessoa e simplesmente ser presa. Se é que deu pra entender. Os caras querem chegar a um ponto de executar o prota pelo que ele tinha feito. Mas aí é que vem a primeira questão principal. Bastante cucado perguntava, mas o que eu posso fazer se eles estão conduzindo na investigação comigo principalmente como o seu suspeito? Significa que o prota, rapaziada, ele não tem literalmente nenhuma testemunha pra poder o defender. Ou seja, ele tá ferrado. Mas ainda assim ele chega a pensar que existe uma pessoa e uma maneira também. E dito aquilo, enquanto ele pensava que poderia ter uma possibilidade de salvar a vida dele depois de ter chegado naquele mundo, ele ficava feliz levantando os braços ali, ó. Eu tô feliz, eu vou conseguir ganhar também. Isso porque ele se lembra naquele exato momento que o tal Jang-san, que é o protagonista, que é o personagem que ele tá sendo agora, é o primeiro discípulo do mestre Lee Jae-won, que é esse maluco bonito aqui. E que esse Lee Jae-won aí, ele é o líder do partido político. Ou seja, o cara é muito importante. E que não há como eles se livrarem do nosso protagonista, o primeiro discípulo, sem nenhuma investigação adequada. Eles precisam da investigação e descobrir o que estava acontecendo. O que significa que se pensarmos por um certo ponto de vista, nosso prota tá ligado que ele é o único que pode o ajudar nessa situação de agora. Ou seja, ele não pode ir pra caixa do caramba sem ninguém provar nada. E pensando nessa situação, ele já vai olhando pra cima bastante feliz que ele só precisa esperar. Se ele conseguir fazer isso, ainda assim há esperanças que ele possa sobreviver e não ir de Vasco. E que é algo que todos eles estão cientes, ou então não estão cientes. Ele se lembra também de uma coisa bastante importante que ele lia no novel. Sim, rapaziada. Um cofre secreto onde o Lee Jae-won esconde seus tesouros elixires secretos. E que esse é o lugar que ninguém consegue descobrir. É claro que o prota só sabe disso porque ele tá lendo a obra, né? Então, senão nem ele ia saber também. No entanto, pensando ali quando observava que ele consegue acesso, pois ele sabe a localização. Então é só chegar lá, abrir e pegar. Dito toda essa informação aí, começamos a operação 0025./2410%. Isso porque na mesma hora o protagonista já aproveitou ficar de noite, né, rapaziada? E dali já foi saindo do seu quarto ali, que era de investigação, que ele não podia sair, mas saiu do mesmo jeito. E foi botando o primeiro pé pra fora, né? Até porque ele tava confiante que iria conseguir. Mas, mano, na mesma hora o maluco Apô não percebeu gente do seu lado, já tava ferrado, né? Isso porque ele iria saindo e apareceu dois figurantes ali do nada. Ele ficava pensando que 3, 2, 1. O que ele ia fazer? Ele já manda um agora e faz aquela luz cabulosa com a tua mão, ou sei lá como é que ele fez aquilo. E ele simplesmente me aprendeu a fazer uma espécie de arte marcial de magia que conseguiu tacar no primeiro guardinha que tava vigiando ele bem no peito, e o outro vinha com a espadada de lá pra cá pra tacar na cabeça dele também. Mas o outro que veio com a espadada tomou-lhe um socadão bem na boca e chegou a amassar a cabeça do figurante também. O maluco com a cabeça de ovo aqui, coitado do maluco. E pronto, acabou os figurantes, rapaziada. Operação 0025./10% que já tava começando a participar daqui, né? Que? Falei errado. Só sei que um deles perdeu a roupa, né? Por que perdeu a roupa? Aí eu também não sei. O que eu sei é que depois disso o protagonista tava bem vestido, todo na marra, pensando que ele sente muito, mas ele precisa fazer taração. Ele tem que sobreviver. E a partir daqui, a sua jornada em busca de não morrer tava apenas começando. Na sua operação, ele continuava a procurar pessoas que estavam à sua volta pra não enxergar que ele tava lá. Ele já ficava pensando que ele viu aquelas roupas do guarda, mas será que ele conseguirá fugir mesmo com aquela roupa? Dito aquilo, ele chegou logo na porta ali, pensando que se ao menos ele conseguisse passar por aquela porta principal, ele conseguiria terminar sua missão pelo menos uns 50%, né? Mas, meu amigo, na mesma hora uma pessoa aleatória aparece atrás do protagonista o chamando de Sumbae, tipo, literalmente por educação, por ser uma pessoa mais velha. E será que realmente era a pessoa que ele tava esperando? Entretanto, o maluquinho perguntava se por acaso ele tava planejando ir embora, assim, do nada. Mas o prota
não dizia nada, até porque ele não tinha o que dizer pra ele. Como o protagonista não era tão burro assim ao ponto de não perceber que ele tinha que falar alguma coisa, ele logo dizia ali ao maluco que ele sabe que ele perdeu algo, então ele deveria ir lá fora pegar o que ele perdeu e que ele volta logo logo. E meu amigo, né, o maluco atrás dele diz que é claro, sem problemas, pode ir lá e tamo junto. Com certeza deu certo. E do nada, o maluquinho acaba trocando de assunto dizendo que isso aí é um pouco estranho, mas o prota perguntava o que era estranho, por que ele tá falando que é estranho? Isso porque na mesma hora, o maluco sai me dizendo tenebrosamente que normalmente ele diria: ei, sua sem vergonha, você é um sem vergonha, não sei o que. Literalmente trataria ele como se fosse um lixo. O que significa, rapaziada, que ele não é o seu amigo, porque amigos tratam amigos com ignorância e simplesmente um xingamento bruto. Apesar que não fez tanto sentido, né? Mas faz sentido aqui quando você é amigo, pô. E na mesma hora o protagonista já viu que o negócio deu merda, começava a correr em direção pra fora do trem todo ali, e o moleque ia gritando: bandido, bandido, tá fugindo, peguem ele, corta a cabeça dele fora. E na hora que o prota iria tomar uma facada bem na cabeça, ele percebeu que alguém ia meter espadada nele, né, quando ele tava correndo. E o maluco conseguiu desviar na primeira espadada, que ia tomar bem no queixo ali, conseguiu deter o corpo pra trás, quase atingindo ele. Quase não. Vamos recapitular aqui a coisa, hein. Pegou de raspão ao ponto de vazar um porquinho de ketchup ali, só um pouquinho. Mas ele já tava preparado, porque esse foi apenas um corte superficial, ele pode cair na porrada ainda, será?